Sejam bem-vindos todos a mais um vídeo aqui do canal Gernan Agrofloresta. Eu sou Camilo Dantas, agrônomo, trabalho com sistemas agroflorestais. O vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês a área que a gente manejou no vídeo passado, né? Então a gente recebeu boas chuvas essa semana, mas teve 1 ou 2 dias de bastante sol, que o céu ficou azul e acabou causando algumas queimaduras nas folhas do café. E aí, para mostrar um pouco da sensibilidade que é essa cultura, né? Mesmo ele recebendo uma boa precipitação aqui de chuvas, mas 1 dia ou 2 de sol intenso foi suficiente para causar as queimaduras nas folhas, né? Que antes estavam sombreadas aqui, estava um microclima bem sombreadinho para o café, bem confortável. Então causou os danos, mas ele está com boa possibilidade de se recuperar. Então eu vou pedir para a Sofia dar uma volta depois aqui mostrando a área, e hoje eu vou estar dando continuidade no manejo aqui, continuando nas outras linhas de árvore, né? E queria mostrar para vocês, conversar um pouco, que esse momento do manejo é um momento muito bacana que a gente tem para corrigir plantios ou para enriquecer a área, né? Porque a gente está fazendo todas as podas e as plantas ficam na mesma sintonia, sabe? Elas ficam emanando a mesma informação hormonal, que a planta ela é basicamente dividida em 5 hormônios, né? Ela produz 5 hormônios e 2 deles estão relacionados ao crescimento, né? ao estado vegetativo delas. Então a gente aproveita que está nessa energia, nessa explosão de hormônios para acrescentar espécies e para corrigir plantios, né? Entrar com mudas e sementes nas áreas. Então, se a gente vai entrar com mudas, a gente precisa obrigatoriamente manejar a área para depois vir abrindo os locais onde vão ser transplantadas as mudas. Se a gente está plantando de semente, enriquecendo a área, ou até plantando culturas de semente mesmo, a gente tem a opção de fazer isso antes ou depois do manejo. Aí fica a critério de cada um. Eu posso fazer antes porque vai cair coisa por cima, mas a semente está guardada, enterradinha no solo. Então ela está protegida, o manejo pode acontecer na parte superior que nada vai atrapalhar. Então se a gente vai plantar por muda, obrigatoriamente a gente precisa manejar primeiro, porque se a gente planta essa muda antes e maneja, pode cair algum galho em cima e danificar a muda, e a gente não quer isso, né? Então tem que tomar esse tipo de cuidado. Atenção aos detalhes. E aí eu vou mostrar para vocês que eu vou enriquecer a área com cajá, um caroço de abacate, né, e cambuim, que é uma fruta nossa aqui nativa, né, da Mata Atlântica, que tem um pouco aqui na nossa região também, né, uma fruta muito especial, né, uma mirtáceazinha muito deliciosa. E aí eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer aqui o plantio do cajá, né? Eu não vou preparar muda, não vou fazer nada, eu faço o plantio direto no local por semente, né? Eu faço uma montanhazinha de sementes. Aí eu vou pedir, Sofia, você dá uma volta aí na área mostrando, enquanto eu vou aqui já selecionando o local que eu vou fazer o plantio dessas sementes, beleza? Até já, pessoal! O cajá é um plantio muito simples, né? A gente basicamente vai colocar todas as sementes, né, numa montanhazinha aqui. Então a gente vai afastar aqui a matéria orgânica no local, né? Escolhe um local bem bacaninho. Afasta aqui esse material e vamos depositar todas as sementes aqui no mesmo local. E aqui a gente vai deixar a matéria orgânica subindo, né, um pouquinho. E com o tempo essas sementes vão germinar, né? Elas vão brotar e vai fazer uma montanheirazinha aqui de mudinha de cajá. A gente não vai mexer, a gente não vai transplantar, a gente não está fazendo uma sementeira. Na verdade, essa sementeira ela vai crescer
E dentre elas vão se ajudando e crescendo a torceirinha de vários cajás. E no caminho algumas vão ficando para trás, né? Algumas vão morrendo, a gente vai raleando, selecionando, ao fim da gente ter aquela que vai despontar, né? Então, quando a gente vê dessa maneira, a gente entende que na verdade não existe uma competição entre as mudas de cajá, né? Elas estão trabalhando em cooperação. Elas estão em grupo, formando um grupo que fica mais resistente às intempéries, né? Então, teoricamente, as mudas mais do meio e tudo vão ficar mais protegidas do que as mudas das bordas, das extremidades, né? Então, essas recebem um pouco mais de impacto. Então, tem essas teorias. O cajá a gente vai plantar dessa maneira. Eu quero um pé de cajá aqui nessa área, é suficiente, né? Porque ele fica bem alto, vai para o extrato emergente e abre a copa aí pelo menos uns 20, 30 metros de diâmetro, né? Então é tranquilo, eu quero podar, manter ela um pouco menor, né? Mas é isso, ela vai subir, né, na vertical e vai abrir copa lá no alto quando eu achar que é o necessário a altura que ela precisa subir, né? Então vai ser a condução do cajá aqui que eu estou planejando, porque esse planejamento tem que ser feito na hora do plantio, né? A gente tem que já ter planejado tudo. Então eu tenho também as sementes de cambuim, que a gente vai estar enriquecendo aqui também nessa área, né? O cambuim é uma espécie que demora bastante a crescer e a gente tem já algumas mudas aqui na área. Temos aqui um cambuim, né, que é para vocês conhecerem. Tem um pé aqui na nossa área e aqui, por exemplo, tem uma muda que foi plantada e já está com acho que 4 ou 5 anos que eu fiz a semeadura direta, né? Então aqui eu tenho várias sementes e eu vou sair plantando elas aqui a cada 2 metros para na sequência daqui a talvez 10, 15 anos eu estar colhendo cambuim de vários pés diferentes, né? Tendo um pouquinho de volume da frutinha para de repente estar fazendo algum beneficiamento, um licor, um sorvete, alguma coisa assim do tipo, né? Então é uma fruta bem diferente, rara, né? E nativa. Então eu vou fazer a semeadura aqui na área onde eu já sei que tem aqui em algumas linhas. Eu vou pedir só para Sofia acompanhar a gente. Então pessoal, agora vamos dar início aqui na continuidade do manejo geral aqui da área, beleza? Vamos acompanhar.
Bom pessoal, o vídeo de hoje é isso.
A gente fez aqui o manejo nessa outra linha de árvore, né? Lembrando que o manejo tem que ser sistêmico, ele é na área toda, para o efeito ser geral, né? Em todas as plantas. Então a gente está colocando todas elas em sincronia na questão hormonal. Todas elas vão entrar no estado vegetativo. E batendo as chuvas que estão batendo agora, elas vão se desenvolver super bem. Então, lembrando que também é um momento que a gente aproveita para corrigir um plantio, uma falha, enriquecer o sistema com outras espécies. Se você está achando que tem poucas espécies para gerar biomassa, esse é o momento de incorporar outras espécies. Moringa é uma muito boa, mamona é uma muito boa que entra bem nesse momento. Aqui eu estou me confiando muito nesse material gerado pelo cajueiro. Vocês podem ver que faz uma forração considerada, né, aqui na minha área. Então eu venho trabalhando porque o caju é uma espécie chave aqui da nossa região. Então você tem que descobrir quem que são essas espécies chaves para você aí na sua região e que encaixam dentro do sistema que você tem como foco. Então a partir do momento que você determina essas espécies chave de serviço, você consegue investir mais nelas e ter uma cobertura de material orgânico na sua área mais bem feita. Lembrando que no começo é sempre devagar, é que nem tirar leite de bezerro, não dá. Você acha que é pouco, que não vai dar, e realmente é pouco, não dá. Mas a partir do terceiro, quarto ano em diante, essas plantas vão ganhando mais robustez e acabam prestando um melhor serviço. Então tenha paciência, no começo aposte em muitas espécies de ciclo rápido para fazer essa forração. Então uma sucessão de espécies de ciclo rápido. A exemplo aqui vou citar um feijão de porco que sai primeiro, com uma mamona e um feijão guandu que sai um pouco mais na sequência. E aí você coloca ali um urucum, uma moringa, que ficam já há mais tempo dentro do sistema, já planejando chegar numa espécie que gere uma biomassa de muito maior valor, que tenha mais lignina. Então por isso que a gente vê muitas vezes o pessoal plantando eucalipto. Então aqui a gente tem o guapuruvu, que logo menos eu vou estar fazendo aqui o manejo deles, né? Eu vou estar destopando alguns, fazendo uma seleção dentro de um raleio para ficar uma porcentagem de cobertura de extrato emergente. Então todo o manejo é pensado de acordo com a sucessão e para onde você quer conduzir o seu sistema, né? Qual é o foco de produção do seu sistema. Durante um pouco de tempo aqui eu fiquei meio perdido, porque eu olhava para aqui, eu ficava vendo os cajus e ficava naquela, né? Bom, tem pinha, tem banana, mas e depois? O que que vem depois, né? Quem que eu poderia estar criando, aproveitando esse embalo, esse boom de vida e de material que está sendo gerado aqui? Então eu consegui observar que tinham locais que era propício o desenvolvimento do cambuim, que eu coloquei aqui uma semente aqui, outra perdida. Então vi que, poxa, é uma espécie que demora muito a crescer, é nativa, tem um certo valor, né, por ser uma espécie pouco conhecida. Então eu vou colocar ela pensando no futuro. E o que é que eu posso ter mais aqui? Aí eu tenho o jatobá, que é para produzir uma madeira aqui no futuro, de repente. E aí você vai começando a incorporar e tendo a visão do contexto da área, né? Então eu não estou tendo só caju para gerar biomassa. Se eu quiser, eu deixo o cajueiro para produzir caju. Mas esse meu caju está criando aqui a minha manga, o meu abacate, a minha jaca. Por um tempo está sendo o criador aqui das minhas bananas, das minhas pinhas, dos meus abacaxis. E na sequência, um dia pode ser a vir que o cajueiro cumpra a sua função aqui e ele seja também podado, né? Porque não seria mais um ambiente tão favorável ao caju. Outras espécies tidas como mais nobres vão estar ocupando esse lugar, né? Dentro da sucessão ecológica da área que a gente vem trabalhando. Então, se você gostou do vídeo, meu amigo, minha amiga, eu vou lhe pedir que deixe sua curtida. Se tem alguma dúvida, faça um comentário, deixe sua pergunta. Não deixe de se inscrever no canal também, porque isso ajuda esse vídeo chegar a cada vez mais e mais pessoas entusiastas de agrofloresta. Então com isso eu me despeço, até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.